todos. Hoje a gente está aqui para mais um encontro do curso Contando para Contadores, esse projeto na qual foi aprovado através do edital Aldir Blanc de apoio aos artistas e à cultura. E eu estou muito feliz porque a gente vai falar um pouquinho hoje das narrativas visuais, de como trabalhar as narrativas visuais. Vamos trabalhar também, falar um pouquinho sobre conto-terapia ou conto-expressão, o uso do conto como recurso terapêutico é muito importante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, e como a gente pode trabalhar com essa literatura que vem muito para nos acrescentar e nos ajudar enquanto professores e enquanto contadores de histórias, seja em sala de aula ou em algum espetáculo, ou de forma remota também, né? Eu vou começar a falar de um livro da Michele Iacocca, chamado As Aventuras de Bombolina. Esse livro é um livro muito legal, porque ele veio através do plano, né, do governo federal, que é através do FNTD. Esse é um livro de 2008. Então, muitas pessoas conhecem esse tipo de narrativa, que a gente chama de narrativa visual, como uma história sem palavras, que eu acho uma forma errada de usar esse tipo de nomenclatura, porque as imagens elas falam por si, né? Então, quando eu trago esse livro, claro que esse tipo de livro você pode trabalhar em sala de aula, ele é muito enriquecedor, não só para crianças de fase de alfabetização, né, pré-1, pré-2 e primeiros anos, não. Você pode trabalhar com adultos com esse tipo de narrativa. Hoje em dia, existem prêmios, né, para esse tipo de narrativa, que são as narrativas visuais. Então, quando eu começo a trabalhar As Aventuras de Bombolina, que fala sobre uma boneca de pano, traz essa referência de memória. Hoje em dia, dificilmente uma criança tem uma boneca de pano. E resgatar isso, essa memória, porque as bonecas de pano elas eram criadas especificamente para aquela criança, para aquela pessoa. E ali tinha todas as referências de quem estava construindo as bonecas de pano. E isso um pouco acabou se perdendo hoje em dia. O legal é que a gente tem bonecas negras, bonecas indígenas, né, que traz essas referências, essa memória, que antes o professor não tinha, a criança não tinha essa identidade de se ver naquela história ou de se ver retratado numa boneca de pano. E hoje a gente já tem, né, essas referências que dá para trabalhar em sala de aula. Mas que a gente possa voltar a construir com a criança em sala de aula, faça um projeto bem bonito, e cada criança construa a sua boneca de pano, né? Ou trabalhar com a família essas referências, essas memórias, que são muito legal. Então, a história começa falando com uma criança que recebe, né, que está brincando com uma boneca de pano, né? A gente consegue visualizar. Só que o engraçado é que quando você mostra, eu já trabalhei com os meus alunos, né? E foi muito emocionante. A professora de sala, ela, por muitas vezes, eu vi que ela se emocionava com essa história, porque essa história, ela trabalha com o ser humano, com as atitudes, né? Que a gente tem mediante a vida, mediante as coisas, né? O que se torna, o que é no momento indispensável, no outro momento se torna supérfluo e a gente deixa de lado, né? E quando a gente se dá conta da importância de revisitar essas memórias, às vezes a gente não consegue, vai embora, né? Toma um rumo, toma um caminho próprio. E é difícil isso, né? Trabalhar com essas perdas, com as nossas atitudes, com as nossas ações.
Então, quando eu mostro esse livro para uma criança, ela automaticamente ela já liga o brincar com a boneca com uma menina. E em momento nenhum eu trago essa referência, e nem o livro. Se vocês conseguirem avaliar, né, bem pelo contrário, tá de tênis, de bermuda e de uma camiseta listada. E não traz nenhuma referência que é uma menina. Então, eu vou trazendo essas imagens, eu coloco em PDF e coloco na lousa digital, né? Eu tenho essa facilidade, mas quem vai trabalhar com um livro físico, então é sempre naquele esquema de meia roda, né? A criança é um livro de narrativa visual, então ele vai interpretar, fazer a interpretação dele dentro dessas imagens. Então a gente tem que sempre lembrar que dentro da narrativa visual não existe certo nem errado, existe o ponto de vista da criança diferente. Cada uma tem a sua concepção conforme aquela imagem que vai chegando para ela. E dentro dessa concepção traz toda a memória afetiva, né? Toda a história daquela criança, que nenhuma é igual à outra. Então, quando ela traz a referência dizendo que isso aqui, né? Eu sempre pergunto, a mediação de leitura ela é questionamento. Eu trago a história no final, conforme eles vão me relatando através das imagens, né? Porque as palavras elas estão implícitas nas imagens, no texto. E isso que é enriquecedor. A criança vai descobrindo junto comigo, né? Por mais que eu já tenha trabalhado, por mais que eu conheça essa história, mas a criança, ela nos surpreende o tempo todo. E ali a gente vai vendo preconceitos, tabus, e a gente vai quebrando de forma lúdica e com questionamento, fazendo com que a criança pense. A gente não quer alunos, né, criativos, que pensem sobre as coisas que a gente mostra e as atividades que a gente traz, né, que eles possam refletir sobre o pensar e sobre a vida. Então, quando eu pergunto para a criança, o que vocês estão vendo aqui? Automaticamente elas falam, é uma menina brincando de boneca. E daí entra a minha fala. Mas por que uma menina? Só menina brinca de boneca? Olhem bem, será que não podia ser um menino? E aí eles começam a... Tem aquela criança que professora, eu acho que é um menino, porque não está de rosa, não tem cabelo comprido, e eles vão trazendo essas concepções formadas, né, que a sociedade impõe, de menino gostar de azul e menina gostar de rosa. E daí você vai trabalhando esse livro, e até que ele ganha de presente uma caixa, né, aqui. E abre a caixa e vê que essa caixa tem uma boneca eletrônica. Então, ele deixa de lado toda aquela memória afetiva e vai brincar com a boneca eletrônica. E ele pega a boneca e joga fora a boneca de pano. E é assim que muitas vezes a gente joga fora as nossas memórias, quando a gente não encara o problema, quando as pessoas passam na nossa vida como se fosse algo supérfluo, né? Quando a gente não entende o ser humano na essência, na íntegra, quando a gente visa é, quando a gente espera algo em troca daquela pessoa. E a vida, a gente não tem que esperar nada em troca, a gente tem que fazer, concluir as nossas ações com um olhar sempre cheio de afeto, cheio de amor, né? E por que não deixar junto, brincar junto, trazer junto o novo, né? E aquilo que vem com uma bagagem de histórias muito grande. Então, às vezes a gente quer, né? Deixa o que passou de lado, que funcionava, que funciona nas nossas vidas, mas a gente quer um novo, a gente quer um moderno. E essa criança, ele começa a brincar lá, fica a bambolina jogada numa cerca, né, como lixo,
e ela começa a brincar, né? A boneca fala mamã, 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 mamã. Só que o que acontece? Ele brinca, brinca, é sempre a mesma coisa. As possibilidades aqui nessa imagem são limitadas, enquanto aqui, né? Nessa imagem aqui, não. Aqui mexe nos cabelos. E é engraçado porque me traz na lembrança que quando a gente ganhava uma boneca eletrônica, eu ganhei a Beijinho, a minha irmã ganhou a Mãezinha, né? Aquelas bonecas da Estrela, a gente não podia mexer. A gente não podia tirar a roupinha, tirar o laço, não podia fazer nada. E eu lembro da minha felicidade quando eu ganhei um boneco de plástico que eu, né, queria, porque queria aquele boneco de plástico, as coisas eram muito difíceis, e eu ganhei esse boneco de plástico. Mas eu olhava para o boneco não tinha vida, eu queria que ele comesse, eu queria... E o que eu fiz? Cortei a boca do boneco e enchi de comida dentro do boneco. Toda vez que eu ia me alimentar, eu dava comida para o boneco. Então, essas possibilidades, a criança, ela gosta dessas possibilidades de trabalhar, né? E aqui não, aqui a criança brinca e arruma o cabelo e penteia o cabelo. E aqui não, é algo pronto, né? Algo pronto, algo comercial. E depois que a boneca fica ali horas e horas sempre fazendo a mesma coisa, a criança cansa. Porque as crianças hoje em dia, elas cansam muito fácil das brincadeiras, elas cansam muito fácil das atividades. Então, o professor, ele tem que ser uma espécie de mágico, né? Ele tem que estar à frente disso tudo. Ele tem que trazer atividades que prendam a atenção da criança, porque o tempo da criança, quanto menor, né, na mais tenra idade, o tempo vai diminuindo. Então, o tempo de uma criança, você vai trabalhar uma história com uma criança do pré, e você vai trabalhar uma história com uma criança do terceiro, quarto, quinto ano, a história já traz um grau de dificuldade, de atenção. Então, a gente tem que entender que o tempo da criança, quanto menor, é um tempo mais curto. E você pode trabalhar esse tipo de narrativa com todas as faixas etárias. Então, ele joga, ele se arrepende e vai atrás da boneca e começa a chorar, né? Porque ele quer novamente aquela boneca que dava para ele muitas possibilidades. Só que essa boneca ela acaba sendo encontrada pelo morador de rua, né? E ele acaba utilizando a boneca para fazer um espetáculo, um show de dança, e acaba ganhando muito dinheiro. Ele fica rico, e quando a gente fica rico, o que a gente faz? Ele vai atrás, né, de uma outra boneca. Mas agora, uma boneca bonita, né? Ele tinha muito dinheiro, uma boneca eletrônica. E ele tenta utilizar essa boneca num espetáculo, uma boneca com um vestido de noiva, né? E a mesma coisa, ele joga aquela boneca que ele conseguiu ganhar muito dinheiro fora, e só que com aquela boneca eletrônica, né, as possibilidades diminuíram e as pessoas não gostaram do que viram. Então ele volta atrás da boneca, só que a boneca não está mais lá. A boneca é encontrada por quem? E as crianças vão falando: ah, professora, são crianças menores abandonadas que vivem na rua. Por que vocês acham isso? Né? E eles começam a relatar. E aqui, essa imagem é uma imagem muito bonita, porque o melhor lugar, né, eles deram para a boneca, que foi o meio dos dois irmãos. Né? Podem ser dois irmãos, dois amigos. E o fato de ser de pano também aquece, né? Aquela memória aquece o coração daquelas crianças. Só que chega o quê? A polícia, né? Por quê? Porque as crianças vivem à margem da sociedade. E as crianças, elas são obrigadas a abandonar aquela boneca. Elas não abandonam, diferente das outras pessoas que utilizam a boneca, eles não. Eles prezam pela própria vida. Então, dá para trabalhar vários contextos sociais dentro desse tipo de narrativa. E as crianças se escondem até que a polícia vá embora, eles voltam
em busca da boneca, mas a boneca já não está mais lá, né? A polícia leva a boneca. E daí você fica perguntando, para que a polícia levou a boneca? E as crianças, na ingenuidade, algumas, né, dependendo da faixa etária, professora, porque vai dar de presente para a filha, né? Ele vai dar de presente para alguém. E daí chega na delegacia, os guardas começam a relatar, né, para o delegado a situação que foi encontrada a boneca com as crianças de rua e o que teria dentro dessa boneca para estar no meio de duas crianças de rua. E eles resolvem, então, abrir a boneca, achando que tem droga, né? Que tem roubo. Por quê? Né? Por que que a sociedade nos passa essa visão? Toda criança de rua é ladrona, toda criança de rua está ali porque quer estar ali, naquela situação, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, que a gente possa olhar, né? Eles procuram e não encontram nada, né? A não ser retalhos de pano, na qual é construída a boneca. E eles não acham nada, pegam e jogam a boneca fora, né? Ali aberta. E o que acontece? Vem o tempo de chuva, vem o tempo de sol, né? A lama e a água, né? E essa boneca, então, começa a florir, né? Ela começa a florir. Então, a gente, às vezes, vê muita aparência das pessoas, esquece de olhar o coração. O que as pessoas têm de mais importante dentro de si, que é o amor, né? A compaixão. Até que ela né? Começa a fazer parte da natureza, cheia de flores. E um dia o lixeiro encontra a boneca. E ele pega a boneca, olha a boneca, leva a boneca para algum lugar, e as crianças também vão falando sobre as possibilidades de onde vai essa boneca, né? E é muito legal. E ela vai para onde? Ela vai para um médico, para um hospital, né? Mas o que uma boneca de pano vai fazer num médico? Será que ela está doente? Ela precisa ser fechada. Então, na verdade, ela para na mão de um restaurador de bonecas e ela acaba fazendo parte, né? Ela é pintada. Quantas pessoas trabalham em épocas de Natal com essa doação de bonecas, né? Às vezes sem braço, às vezes sem as pernas, e as pessoas costuram, né? Fazem essas partes que estão faltando de pano, e essas bonecas que muitas vezes iriam para o lixo, né? Elas acabam se tornando luxo na vida das outras pessoas. Então, ela, né, ganha um banho, ganha concerto e acaba fazendo parte do mundo da imaginação de muitas crianças. É algo que foi para o lixo tantas vezes, né? Teve uma história feliz e no final ela é aplaudida porque ela vai trabalhar como marionete num teatro e as pessoas amam aquela boneca que veio do lixo e que foi rejeitada durante tantas vezes. E quantas vezes a gente é rejeitado na nossa vida, né? Quantas vezes a gente se sente assim jogado de lado. E então é uma história muito emocionante e que dá para trabalhar sobre diversos ângulos e diversos olhares. Eu trago para vocês um outro livro. Esse livro é da Ana Luísa Lacombe, com ilustrações de Ivo, chama-se Pedalando, Pedalendo e Pedalindo. Eu posso também, da mesma forma, fazer esse questionamento, né? Aqui tem uma dedicatória, foi de uma oficina que eu fiz com ela na Casa Tombada, lá em São Paulo, e é que ela acabou se tornando minha amiga. Então, começa, né, pedalando, pedalendo e pedalindo. Então, na narrativa visual, o interessante também é você trabalhar a capa do livro, né, que é uma sequência. Então, você começa a questionar a criança desde a capa. O que vocês estão vendo aqui, né?
Ah, é uma montanha, um caminho, uma bicicleta, um menino lendo. E esse nome traz alguma referência para vocês? Pedalando, pedalendo e pedalindo. E eles começam a falar nessas possibilidades, né? E daí você tem a opção de fazer o questionamento, o que vocês estão vendo? Né? E sempre no final, a partir do ponto de vista das crianças, porque eles acabam, a maioria chega num consenso, você traz, né? Você termina o livro. Então, agora eu vou contar essa narrativa visual, tirar das imagens as palavras na qual vocês me deram, né? Me trouxeram a partir do olhar de vocês. Daí você começa a contar, né? Era uma vez uma menina que adorava andar de bicicleta. Todas as manhãs, ela pegava a bicicleta e saía pedalando. Mas a menina adorava cantar enquanto pedalava. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi o meu amor, foi sim, que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi o meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Olha só, enquanto a menina pedalava lá fora, alguém lia num quarto. Será que história que ele está lendo? Será que a menina vai para casa do menino? E agora? Tem alguém espiando pela janela. O que ela vê? Ela vê um menino lendo no seu quarto. Será que ela conhece o menino? Será que o menino conhece a menina? Ei, você aí, diz a menina. Mas ela se assusta quando o menino olha para a janela, ela pega a bicicleta e vai embora. E o menino fica observando através da janela do seu quarto a menina indo embora. Quem sabe, quem sabe ela ensinaria o menino a andar de bicicleta? E não é que ele tenta? Ele tenta, mas ele acaba caindo e machucando o joelho. Alguém aí já machucou o joelho? Quem machucou o joelho sabe a dor que isso dá, não é mesmo? Mas nada do que um, um carinho de mãe ou de vó para sarar rapidinho. Olha só o que a menina descobre através do menino. A menina começa a descobrir as letras, as palavras, as frases e viajar naquele universo que antes fazia parte da vida do menino. E agora a menina, a menina resolveu entrar e viajar nesse universo de palavras e de frases. E a menina, em troca, resolve ajudar o menino a andar de bicicleta, a aprender a andar de bicicleta, sem que ele corresse o risco de cair e de se machucar. E ali formam uma linda amizade, aonde os dois passaram a dividir o universo da leitura, o universo do conhecimento. Melhor do que viajar sozinha é viajar com alguém e descobrir o quanto é bom, o quanto é importante quando a gente descobre o poder das palavras. Quando a gente descobre que a gente pode ser rei, rainha e que a gente pode conhecer vários lugares sem sair de dentro de casa, através da leitura. E o menino aprende a andar de bicicleta sem que se machuque. E a menina aprende as palavras que saem soltas dos livros. E o menino se sente livre, pedalando e andando de bicicleta. E a menina se sente livre,
voando na sua imaginação através das histórias e do livro. E sempre que dava no final de semana, faziam um piquenique. Levavam uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore frondosa. Cada um viajava na sua imaginação através das histórias. E assim formou uma linda amizade. E quando terminavam, iam embora. Agora, no bagageiro da bicicleta, livros e muitas histórias. Colorim colorado, e esse conto da Ana Luísa Lacombe está acabado. Então, você traz a investigação, né, das figuras para as crianças, para os adolescentes, e depois, através das suas narrativas, você termina, fecha, contando a história. Esse livro também é um livro muito legal, e eu termino essa fase, né, de mediação de leitura, falando sobre esse livro, Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. A tradução é da Gilda de Alquino, escrito por Arden Bruce e ilustrados por Patti, é da Brink Book, né? Bruxa, Bruxa, Venha à Minha Festa. Esse livro é um livro que a gente chama de livro interativo, onde você vai trabalhar com a criança, mas a criança ajuda a contar a história do livro. Então, aqui no começo já traz a possibilidade, né? Bruxa, Bruxa pode ser lido como uma história interativa. Para isso, a criança lê a primeira fala e o adulto lê a segunda fala de cada figura. Então, começa assim, a criança, ela vai ter que repetir, bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. E o professor, né, fala, obrigado, irei sim, se você convidar. Aí vai convidando os personagens que vai aparecendo na floresta, na narrativa, desculpa. E vai assim até o final do livro. Essa é uma possibilidade, eu gosto muito de trabalhar nas minhas mediações de leitura, até mesmo nas minhas contações de história, com essa interatividade da criança. Ela acaba se sentindo parte daquela história, dentro daquela história, e começa a viver aquilo, e isso é muito legal. E a história começa assim. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. E as crianças repetem. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigado, fala a professora. Irei sim, se você convidar o gato. E a criança repete. Gato, gato, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho. E a criança fala, espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa. E o professor fala, obrigado, irei sim, se você convidar a coruja. Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore. Árvore, árvore, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o dragão. Dragão, dragão, que gospe fogo de montão, por favor, venha à minha festa.
Obrigado! Irei sim, se você convidar o pirata. Pirata, pirata, por favor, venha à minha festa. Obrigado. Irei sim, se você convidar. Tum, 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 tum. O tubarão. Tubarão, tubarão, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a cobra. Cobra, cobra, diz as crianças, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o unicórnio. Unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o fantasma. Ah, fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o babuíno. Babuíno, babuíno, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar. Quem tem medo do lobo mau, o lobo. Lobo, lobo, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho, Chapeuzinho, por favor, venha à minha festa. Obrigada. Irei sim, se você convidar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham, venham todas à minha festa. Colorinho colorado, e esse conto, Bruxa, Bruxa, venha à minha festa, está acabado. Então, são histórias que têm muita possibilidades. A criança que tem medo de bruxa, né? A partir do momento que ela se depara com uma história dessa, ela vai perdendo o medo, vai perdendo a concepção, né? Quem aqui teria coragem de convidar a bruxa para a festa, de convidar o lobo para a festa? São os personagens que eles aparecem nessa história com uma leveza, né? Sempre que a gente faz uma festa é uma coisa boa, e a gente poder convidar, né, esse mundo da imaginação, esses personagens para a festa da gente, é muito legal. Então, é muito divertido, a criança gosta muito desse tipo de mediação de leitura, desse tipo de livro. Claro, a gente tem que tomar um cuidado, né, de poder mostrar a imagem para todas aquelas crianças que estão, já que você está usando o livro como recurso, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Eu indico sempre uma meia roda, né? E para um público não muito grande, porque corre o risco de quem está lá no fundão não conseguir ver a imagem e vai ficar incomodando, e porque quer ver, né? Quer ter essa sensação de ver a imagem através daquela narrativa. E então, assim, é muita possibilidade dentro das narrativas visuais, dentro dos contos de fada, né? Os contos de fada e os demais contos, as fábulas, elas trazem muitas perguntas, muitas respostas, elas trabalham com os conflitos, com o bem, com o mal, com o amor, com os sentimentos, com a humanidade. E nem sempre são histórias que têm um final feliz, né? Mas porque a vida da gente é assim, nem sempre tem um final feliz. Mas dar à criança essa possibilidade de trazer essa história de forma lúdica,
né? É enriquecedor, é muito bom. Então, ler, contar e mediar textos para criança é oferecer subsídios emocionais e socioemocionais. Faz parte da construção da criança. Ou seja, a criança que tem contato com a bruxa má, com o lobo e com os mais temíveis vilões, certamente se tornarão adultos mais seguros e conseguem se perguntar: quais são os nossos lobos? Quem são as nossas bruxas? Quando entendemos o real sentido do viveram felizes para sempre, aprendemos a esperançar. Quando um contador de histórias comprometido com a arte da palavra abre um conto de fadas, pode ter absoluta certeza que ela nunca mais será apenas uma historinha. Então, que a gente possa trabalhar essas histórias com respeito e nunca no diminutivo, né? Eu vou contar para vocês uma historinha. Não, eu vou contar para vocês uma história cheia de possibilidades. É isso aí. Que a gente possa trabalhar essas histórias com as suas possibilidades, né? Trabalhando isso, trabalhando aquilo, dentro desse contexto. As luvas. Essa história aqui é a história do 10 sacizinhos, da Tatiane Belink. Né? Eu posso começar a contar essa história com uma música. Estou falando de maternal e educação infantil, tá, pessoal? Não vai trabalhar isso aqui com fundamental, terceiro, quarto, porque eles vão rir muito. Então, você vai trabalhar eu trago a música, né? Saci pererê, trago a música do Saci. Era uma vez uma floresta. Nessa floresta viviam 10 sacizinhos. Sim, os sacis se escondiam no gomo do bambu. E ali eu vou trabalhando e vou contando, né? Nessa história, os sacis, eles desaparecem, eram, né, 10 sacizinhos, e daí eles vão, no final, eles voltam todos. Tem pessoas que tiram os sacizinhos, mas olha a mão de obra, tira com uma mão e cola, não. Então, quando é assim, é preferível você abaixar os dedos, né? E depois eles vão voltando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, e é um recurso que as crianças gostam muito, tá? Então, assim, ó, quando for apresentar um recurso desse, que ele seja bem feito, bem caprichado, né? Para poder realmente ser um recurso que faça diferença na vida das crianças. E eles ficam encantados com essa luva. Então, eu tenho a do 10 sacizinho, a das 10 princesas. Como eu trabalho? Com maternal, né? E, às vezes, eu faço espetáculo dentro de escolas para berçário, eu uso muito, eles se encantam, eles querem pegar, os bebês querem pegar, e eu trabalho muita música, muita cantiga, é um recurso muito legal. Tem esse, tem as histórias cantadas, né? 1, 2, 3, índiozinho, 4, 5, 6, índiozinho, 7, 8, 9, índiozinho, 10 no pequeno bote. Iam, né, navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o bote dos índiozinhos quase virou, mas não virou. E ali eu vou trabalhando. Eu posso trazer a música e depois trazer a história. Era uma vez uma tribo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 índiozinhos. Eles moravam no meio da floresta. Eles estavam com uma saudade da sua avó, que morava numa outra tribo. Então, resolveram pegar um barco e assim começaram a navegar. Aí eu trago uma música no mar, no mar, no mar.
no mar eu vim cantar. Então, quer dizer, eu vou trabalhando e eu vou contando com calma, com jeito, e vou utilizando os recursos. No meio do rio, um enorme jacaré apareceu com dentes e, sabe, pontiagudos e uma boca grande. E ali eu vou trabalhando esse recurso com jeito e vou transformando essa música, essa brincadeira cantada, numa história. Tudo bem? André, essa história você que inventou, né? Sim, sim, eu vou criando. Sim, criou. Entendi. Sim, não, eu tenho muita Adorei. facilidade. Eu tenho muita facilidade em improviso, gente. Como eu venho do teatro, e essa é uma das vantagens da gente que vem do teatro, né? Então, teatro tem todo um tempo, 2 tempos, e como eu toda a vida fui muito boa na escrita, com as minhas narrativas, ideia rápida, então, e assim, ó, uma coisa que eu percebi é que eu tinha muito lapso de memória. E quando eu comecei a embarcar nesse universo e ler, e contar, e gravar, e fazer todo aquele esqueleto, todo aquele esquema, escutar a história, a minha memória, a gente vai desenvolvendo, sabe? Uma facilidade para poder criar, para poder gravar. É incrível, é um exercício. Esse ato de narrar, de contar, de criar, quando você faz isso sempre, então, assim, não dá para me pegar. Hoje em dia, eu vou contar uma coisa para vocês, um segredinho. Tenho uma aula para dar, estou viajando, vou chegando no meio do caminho, já vou pensando, beleza, eu já tenho, é muito tempo de prática. Então, eu já sei o que eu vou levar, né? Tá aqui, no meio da viagem, eu já vou trabalhando a história na minha cabeça, pego o recurso, levo e a coisa acontece. Mas para quem está começando, isso é um tiro no pé. Eu jamais posso ir para um espetáculo, não, eu já sei a história. Gente, história é algo, você guarda tanta coisa na cabeça que ela vai falhar. Entendeu? Principalmente porque você não viu, você não visitou, você não pesquisou novamente. Toda vez que eu faço uma releitura de uma história, outras coisas vão aparecendo nesse meio tempo. Então, o Kamishibai é uma técnica muito legal para se usar, que eu amo muito. O varal de histórias é um recurso muito legal, você vai colocando as imagens no varal, feito com barbante, pode colocar de uma cadeira, amarrado numa cadeira ou outra, enfim, né, que todo mundo que está ali, as crianças em roda, consigam visualizar. Não adianta você colocar a cadeira no plano aqui e a criança lá do fundo não consegue visualizar, ou tenta colocar na própria lousa, um varal no outro e vai colocando. Tem que tomar cuidado para o desenho não cair, né? Então ele tem que ficar como se fosse uma roupa no varal mesmo. Isso daí você só vai ver em casa. Eu vou fazer isso, vou pegar o barbante, chega na hora, cai aqui, desprega elemento lá, e aquilo que era para ser uma coisa legal vira um vexame. Então, por isso que você tem que, todos os recursos que você for usar, vocês têm que pensar bem o recurso para aquela história, como utilizar. Muitas pessoas me perguntaram assim, Andréia, você usa fantasia? Eu digo, olha, só no carnaval. Eu uso traje. Nos meus espetáculos, na escola, eu uso uma roupa normal, né? Roupa com o emblema da escola. A educação infantil, eu tinha tipo uma jardineira, que era uma vestidinho, floridinho, e ali tinha um bolso, que nesse bolso, eu gosto de coisa com bolso porque eu levo o meu pinho ou um outro instrumento pequeno que dê para colocar, um apito, né? E na escola é assim, roupa normal, enfim, de colégio. Nos espetáculos, vamos supor, eu vou fazer um espetáculo Contos do Bicho do Mato. A minha página tem eu contando com um colete, e aqui, assim, tem uma onça pendurada. Não tem nada demais. É uma blusa branca, um colete preto, uma onça que a saia, ela é toda... É como se fosse uma floresta, um tecido assim que lembra a floresta, verde, com tucano, com arara, mais nada, com bolso. As minhas roupas têm muito bolso, né? E então é uma roupa que eu crio, as minhas roupas, meus trajes, é sempre eu que crio, mas eu trago uma pegada, sabe?
o que eu vejo por aí é um excesso de coisa. A pessoa coloca um chapéu, e coloca uma saia, e coloca um cenário, e a história não é eu que tenho que aparecer. Eu tenho que estar bem para os meus alunos. Mas eu preciso saber o que usar. Tudo que é demais, pessoal. Ah, mas criança gosta de fantasia, criança gosta de laço, gosta de chapéu. Criança não gosta, a gente é que gosta. E acredita que para a criança está tudo bem, sabe? Só que assim, ó, dependendo do que você for usar, vai chamar muito mais a atenção daquela criança, aquele chapéu que tem uma borboleta lá no alto, do que a história que você vai contar, se não tiver nenhuma referência. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, mais vale eu colocar uma flor no cabelo, né? Um chapéu para o momento da história, uma mala, uma caixa, isso é tudo recurso. O menos, gravem isso, é mais. O menos é mais. Ah, eu preciso fazer um cenário lindo. Não, eu não preciso. Eu boto uma colcha, né? Um tecido com patchwork. Se eu vou contar uma história do mar, eu trago um TNT, que é um recurso barato, mas não é qualquer TNT vagabundo, pego de... Não, tem uns TNT bonito, bem trabalhado, que parecem onda do mar. Então, eu coloco aquilo ali, acabou. Já é o suficiente. Vocês estão entendendo? Então, um menos, né? Trago um laço. Eu tenho muito laço, então eu tenho um laço que é uma cauda de sereia da minha amiga Mary Laços, né? Então, ela cria uns laços de referência. Eu tenho um com a carinha da Emília, quando eu vou entrar no Monteiro Lobato. Então, é pequenos detalhes de sutileza que faz toda a diferença. Então, o figurino, eu não tenho fantasia, eu tenho figurino. O figurino que eu visto é de acordo com a minha temática. Então, essa onça foi muito engraçado, que quando eu falei com o empresário que me contratou para fazer esse espetáculo, quando eu estava falando com ele estava olhando para a minha onça. Ele disse, puxa, que legal essa tua onça. E a minha onça, sabe o que era? Sabe esse porta-níquel? Sabe? Era um porta-níquel, né? Que eu costurei aqui, e parece que ela estava subindo. É uma onça. Então, a gente tem que ter. Então, assim, você vai apresentar um espetáculo, você vai estar dentro da... Se você quiser fazer alguma coisa, traz alguma referência, né? Eu tenho um chapéu que está escrito Era uma Vez. É tipo um chapéu de bobo da corte, onde tem uns guizos e tal. E engraçado que uma vez eu fui fazer um curso e teve uma pessoa que disse assim, olha, eu vi uma contadora, mas não era eu, tá, gente? Com chapéu de bobo da corte. Ai, meu Deus, não tem nada a ver, que palhaçada. E eu comecei a rir. A pessoa não sabe qual é a função de um bobo da corte num reino. O bobo da corte, ele contava histórias para o rei, para distrair os súditos. Ele era o único que podia falar o que quisesse, que nada acontecia com ele. Então, a pessoa não faz nenhuma ligação à história com aquele chapéu e acaba falando besteira. Mas eu visitei a página dessa pessoa que falou e ela era uma das pessoas que tu não sabia o que ela era, se ela era palhaço, se ela era fada madrinha, se ela era bruxa, porque ela trazia várias referências. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. André, eu gosto, eu sou assim, beleza, segue teu caminho, tá tudo certo. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto mesmo. E se tá bom para mim, mas eu tô dando referências minha. O que eu leio, o que eu estudo, o que eu vejo. Se uma pessoa tiver muito emperequetada, você vai prestar atenção na fala daquela pessoa, tem que ser uma narradora muito boa. Muito boa. Por que muitos narradores vão de roupa preta, roupa neutra? Porque não é a roupa. É a história que tem que ficar quando o narrador foi embora. Mas o visual é muito legal, principalmente para os educadores que trabalham com criança. Mas o menos é mais. Nunca esqueçam disso. Tá bom? Vamos lá. Eu amo. Vou trabalhar com boneco, com fantoche. Ai, mãe. Oi, meu filho, tudo bem contigo? Mãe, tu já tomaste a vacina? Não, meu filho. Olha, não tenho idade ainda. Ô, mas tu tá velho, hein?
Está entendendo? Quando eu trabalho com o meu boneco, eu falo com o boneco, eu vejo gente fazendo isso aqui, ó. Não pode. Se ele está falando comigo, como é que eu estou trabalhando aqui? Eu tenho que olhar para ele. Se ele falar com a criança, ele fala com a criança. Eu olho para ele. Por quê? Porque a atenção da criança, ela está voltada para mim. Eu estou no primeiro plano. Então, se eu estou olhando para eles, eles estão olhando para mim e para que o boneco? Entendeu? Então, ele está falando, eu estou aqui. Ele está falando comigo, ele olha para mim. O que vocês acham? Eu falo com as crianças e volto. E ele está aqui, ele não olha para cá, ele fica aqui. Ele está esperando a minha resposta. Então, comecem a analisar. Quando vocês verem alguém com técnica, tá, de bonequeiros, ele vai saber trabalhar. E eu coloquei o Danilo Furlan, que, para mim, no Brasil, ele é fantástico. Ok? Danilo Furlan, com bonecos e com objetos, não tem igual. Além do elemento concreto do boneco, ele traz para vocês os elementos que não são concretos. Então, eu tenho aqui um rei. Eu olho para essa colher e eu já imagino um rei. Por quê? Porque lembra uma coroa, certo? Rei, a rainha e a princesa ou o príncipe, lembra uma gravatinha. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. Não, eu trabalho com um plano, coloco o objeto, pego outro objeto, trabalho com outro objeto e assim eu vou fazendo. A mesma coisa, quando os objetos estão falando, eu olho para a rainha. Oi, minha filha, teu pai, o rei, estava a te procurar. Ah, mamãe, eu estava no jardim. Volto para cá, olho para o público, conto, volto, e assim eu vou fazendo. Coloco, não jogo de qualquer jeito. Todo o meu gesto, as crianças estão acompanhando. E outra coisa, importantíssima, tudo que você levar e colocar numa mesa, você só leve o que você for usar. Porque se você levar algo a mais, quando terminar a história, ou até mesmo no meio, a criança vai dizer assim, ó, Pof, e aquele ali? Tu não usou, tu não pegou. E eles falam. E eles falam. Então, se é essa história concreta que eu quero criar, né? Quero tornar ela uma história concreta de um rei com elementos da cozinha. Então, assim, eu preciso gastar dinheiro com recursos caros? Não. Mas eu tenho que ter esse olhar. De olhar para aquilo e imaginar. Olhar para uma jarra de inox e imaginar um soldado que seja mais alto, um bulizinho de inox. Então, assim, eu não vou entrar muito nesse recurso, porque é algo muito vasto, muito grande, e tem uma variedade, porque tem um primeiro recurso, segundo recurso. Primeiro recurso é quando é tudo da mesma classe. Segundo recurso é quando eu pego de uma classe e pego de outra classe. Por exemplo, eu peguei a primeira classe, seria as colheres. A segunda classe são os potes de plástico. Entendeu? Mas é tudo, né, utensílios de cozinha. E ali eu vou criando. É muito legal quando a gente consegue trazer tudo da mesma classe. Se eu trabalho com caixinhas de remédio, caixinhas maiores, caixinhas menores, caixinhas... Se eu trabalho com garrafinhas maiores, garrafinhas coloridas, essa é a primeira classe. Visualmente falando, fica mais bonito. Uma pergunta. E quando Pode for o falar. caso do objeto invisível? Eu já vi alguns contadores utilizar objeto invisível. Ele cria na hora assim, as imagens com a mão. Não usa objeto. Por exemplo, o Joca contador. Joca Monteiro. Né? Joca Ele Monteiro. trabalha muito com os objetos invisíveis. Era uma vez uma caixa. Eu peguei a caixa e joguei pela janela. Eu trago a janela. E eu vou contando. Eu vou criando. Era uma vez um sol que estava atrás de uma montanha. E assim eu vou trazendo. A mesma coisa.
Não tenho como eu trazer o sol e a lua. Eu tenho que tomar muito cuidado, senão eu posso me perder na história. Então, com calma, eu vou trazendo esses recursos para a criança fazer essa leitura de imagem. Porque, para mim, isso aqui representa um coração, mas se eu fazer assim, a criança já não vai entender. Entendeu? Então, eu tenho que trazer esses recursos, né, de uma forma que realmente a criança visualize aquilo como um coração, né, como um círculo. Ele colocou o olho, espiou pela porta, tirou a chave e olhou. E lá dentro ele viu. Entendeu? Então, eu vou criando esses recursos invisíveis. Que a partir do momento que tu cria, ele deixa de ser invisível. Tá? Porque a criança já fez a leitura daquela imagem. Mais alguma pergunta? Em relação... Pode Aquela luva, tu consegue mostrar o verso dela, que a gente viu que é um jacaré. Luva! Depois, se vocês quiserem, eu acho que eu não coloquei... Essa luva não foi eu que fiz, tá, pessoal? Qual? A do sacizinho ou a do... A do índio, que você mostrou o verso. Do índio, assim, ó. Depois eu mando para vocês todos esse material, tá bom? Tá? Não se preocupe, né? Aproveitando que você está perguntando dos índiozinhos, você disse que inventou a história. Eu amei, porque eu trabalho com educação infantil, né? Se eu quiser recontar essa história, aí criando também... meu amor, fica à vontade. Se tu quiseres que eu termine lá para ti, eu tenho um tempo, tu me liga, eu faço e mando. Tá tudo certo. Mas eu gosto também de criar. Então, assim, a ideia, lógico, foi sua. O esqueleto, não, fica à vontade. É nossa, tá? Ótimo. Que não tem nada de ninguém. Nada se cria, tudo se transforma. Bora lá. E mais o que eu posso mostrar para vocês? Eu acho que, assim, esses é o que eu costumo usar. Eu uso muito assim, ó. Eu tenho muito bicho, então, se eu vou contar a história de uma baleia, eu não preciso levar o mar todo, né? Eu levo a baleia. E ali eu vou movimentando, vou cantando. Na dobradura tem várias histórias, eu uso muito o recurso da dobradura também. Pego um barquinho, eu crio com eles o barquinho, esse barquinho começa a navegar na imaginação, e eles começam a movimentar. E eu introduzo muito, tá? Eles para dentro da minha história. A minha narrativa, ela é lá e cá, lá e cá, lá e cá. Eles não são só um ouvinte, eles são narradores orais também. Eles vão contando. Eles ficam tão empolgados, eles se levantam. Então, primeiro a gente cria o recurso. E depois a gente... O que a gente vai fazer hoje? Um barco. Vamos ver. Aí tem aqueles que, né, que já sabem. E tem aquele que tu ensina. Então, tu ensina. E esse barco navegou tanto nos mares, com ondas altas, ondas pequenininhas. E ele foi chegando. Dentro dele, sabe o que tinha? Uma história. Aí eu abro e começo a trabalhar aquele barco e contar a minha história. Pode ser uma história de pescador, uma história que tenha essa ligação, essa referência com o barco, com o mar. Então, não preciso, eu tenho que tomar cuidado, sabe? Para não poluir, para não deixar cair, para não esquecer. Então, o menos é mais. E como eu pego? Então, assim, quando eu vou levar um recurso, eu sempre levo uma caixa. Eu tiro esse recurso de dentro da caixa e começo a contar. Eu termino, né, coloco ela sempre aqui assim embaixo, quando eu estou sentada, e eu vou utilizando o recurso, né, os personagens vão surgindo e vão saindo, vão entrando na minha história e vão saindo. E eu preciso ter essa preocupação, não jogar em qualquer canto. Então, você bota dentro da caixa e você direciona a criança na tua fala. E se eu deixar o recurso em cima da mesa, para onde é que a criança vai estar olhando? Para você? Ou para aquela baleia linda? Ou para aquele tubarão que ele adora? Ou para aquele dinossauro que a criança adora? Ou para aquele dragão que tem uma asa? Tem um dragão que faz uns barulhos. Baleia, com certeza. Então, gente... Eles querem pegar, tocar. Como eu trago ele é muito importante, mas como ele deixa de estar naquele plano é muito importante também. Sabe? Não é de qualquer jeito. Eu não posso pegar o meu Chico, né? Às vezes ele só abre a história, né? Ele diz, mãe, conta uma história para mim. O que vocês acham, crianças? Vamos de história hoje? Ah, mãe, eu quero ficar aqui. Hoje eu não quero contar. Às vezes ele conta. Aí eu disse, então fica aqui, meu filho. Eu coloco ele do meu lado ou no meu colo. Entendeu?
E assim acontece. Mas eu tenho que ter muita preocupação. As crianças amam esse recurso. As crianças da educação infantil, os maiores também, até o 3º ano, eles amam, mas desde que você realmente faça esse boneco criar vida. E isso é fantástico. Tá? A gente já viu alguns recursos, gente, tem muita coisa, muita coisa. Eu tenho aquela saia que eu uso para mediação de leitura, para as cantigas, as crianças... eu tenho uma saia toda colorida, que é aquela ciranda, aquela saia bem grande, que você veste ela, né? Eles pegam na ponta da saia, aí eu trago a história da Ruth Rocha para eles, né? E quer dizer, eu sempre trago alguma coisa relacionada com cores quando eu levo a saia, ou com ciranda, eu vou mediando, eu vou contando, as saias têm bolsa, eu vou tirando o livro e vou dando vida. Então, eu uso muita coisa dentro da escola e nos espetáculos, muita coisa. Mas não adianta eu querer usar tudo. Então, que eu saiba usar uma luva, que eu saiba usar o objeto concreto ou o objeto imaginético, né? Que tu vai imaginando na hora, que é o objeto invisível, como diz a nossa amiga, né? É isso, sabe? Que eu aprenda a usar um recurso por vez, mas que eu treine, realmente eu consiga manipular aquilo com uma maestria. E eu só vou conseguir, gente, não é de uma hora para outra, tá? É com muito treino, muito treino. Não é fácil, tá? Não é fácil. Comecem a observar. O Linilson, ele trabalha, eu não trabalho com esse recurso, quero trabalhar ainda, já fiz curso nessa área, que é a caixa de lambe-lambe, que é algo fantástico, que para mim, o que é a caixa de lambe-lambe? Uma narrativa visual. Não é, Linilson? É uma narrativa visual. Você vai movimentando, dando vida àqueles bonecos dentro daquela caixa, onde a criança fica ali, né, com um fone, com sons. Normalmente é só com sons, é um teatro mudo, digamos assim, mas aquilo é encantador, é rápido, são histórias curtas, histórias que falam de amor, enfim. Pode falar, Linilson. Sim, não, é de 2 minutos no máximo, 3 minutos no máximo. Sim, são histórias bem curtinhas, para a criança cenário, não cansar, sabe? É e para a meio pessoa complexo, também, porque mas, tu tem que fazer várias apresentações, né, Linilson? Para as crianças, para os adultos, então sai um, senta um. E é um recurso muito legal. Tá? É um recurso muito legal. Assim que passar isso tudo, eu quero levar o Linilson lá na escola onde eu trabalho, para ele fazer, né, Linilson? Mostrar para as crianças e eles vão se encantar. Eu não tenho a minha caixa de lambe-lambe, quero ainda fazer uma, né? Mas é muita coisa. Então, assim, não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Que a gente possa abraçar aquilo e deixa os nossos amigos também ser bons naquilo que eles são e desenvolvem tão bem. O Linilson é muito bom, o cara é fera. Então, a gente vai ver as idades, né? Porque, segundo Piaget, desenvolveu contou a história do seu Mané e do seu José, né? Muito aqui, ó, eles adoram histórias cantadas, né? As crianças até 3 anos são histórias de bichos, histórias bem curtas, com cantigas de ninar, tá? Então, nessa faixa etária, livros, né? Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver onde é que está. Aqui. Que isso é um sapo. Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu disser vejo o que vejo, todo mundo vai fechar os olhos agora. E eu digo, vejo o que vejo. Eu fecho e abro o olho, ok? Bora lá. Vejo o que vejo. Fechem os olhos. O que vocês estão vendo? Um sapo. Será que é um sapo? Então, bora lá. Vejo o que vejo.
Aí eles abrem. Uma tartaruga! Vejo, vejo, o que vejo? Aí tem aqueles espertinhos que fazem assim, né? Eles querem... E você vai trabalhando, né? Então, eu trabalho, vai desenrolando, vai desenrolando, vai desenrolando. Um jacaré! Será que é um jacaré? Não, é um dinossauro. Será que é um dinossauro? Aí eles vão dizendo, não! Sabe? É uma assim... Não, é uma tartaruga. Será que é uma tartaruga? Não, é um sapo. Pulou na beira do rio e a história chegou ao fim. E assim eu vou trabalhando. Então, essas crianças dessa idade, de 3 anos, eles amam, até os maiores, tá? É por isso que eu digo, depende da forma que você utiliza o recurso que você tem. Ele pode ser muito bom ou pode ser um desastre, tá? A fase pré-mágica, que ele, né, que traz as crianças de 3 a 6 anos, também são histórias de bichos, pequenos contos de fadas, enredos simples e poucos personagens. Poema, trava-língua, parlenda, cantigas de roda. E também tem bastante livros para criança dessa faixa etária. A fase escolar, que é os 7 anos, as crianças gostam de contos de fadas mais elaborados, e aventuras no próprio meio que eles vivem, né? História de pai, então, história que envolve mãe, que envolve filho, que envolve criança, eles também gostam muito. Com a fase escolar, também, 8 anos, eles gostam de histórias engraçadas. Contos acumulativos funciona muito com essa fase também, desde os 6 anos, 6, 7 anos, 8 anos, eles gostam de contos acumulativos. As lendas caem muito bem nessa fase, e os contos do folclore brasileiro, ou os contos do folclore, né, do mundo inteiro, porque não é só contos do folclore brasileiro. A fase escolar, de 9 anos, a gente tem os mitos, os contos de fadas também, eles gostam nessa fase. As histórias verídicas. Eu tinha uma avó que contava histórias. Uma vez ela foi para o mato, e quando ela chegou no mato, que ela começou a cortar lenha, eu estava junto com ela. Sim, tinha uns 5 anos. Vovó adentrou o mato e me deixou na estrada, em cima de um pano, esperando ela. Vovó ia ao mato para tirar lenha, para colocar no fogão. Mas não era um fogão comum, não. Era um fogão a lenha, que só funcionava com lenha. Mas criança não gosta de ficar sozinha. Tinha muito mato em volta. Então, eu resolvi adentrar o mato e ir procurar minha avó. Eu tinha tanto medo de cobra, mas eu segui uma picada dizendo, vó, eu já estou indo. E a avó lá de dentro do mato, onde só se ouvia o barulho do machado, gritava de lá, fica aí, minha filha, tem muita cobra por aqui. Não, vó, eu respondia, eu estou com medo de ficar sozinha. Até que eu subi em cima de um tronco enorme. E vocês não sabem o que tinha dentro desse tronco. E aí eles começam, uma cobra, um gambá, um tatu. Não, um enxame de abelha. Conforme o tronco rolou, o enxame veio em cima de mim e começou a me picar. E ali eu vou contando, e isso é um caso verídico que aconteceu. E eles amam essas histórias. E ali eu vou trazendo esses casos, né? E vou regando a imaginação deles, e eles vão viajando, eles vão querendo saber mais, e vão querendo saber mais, e eu trago toda a história, e ali a gente trabalha sobre os cuidados, né? Ou de uma cicatriz, vocês não sabem o que aconteceu, a história, vocês estão vendo essa cicatriz aqui, ó? Aqui foi o dia que o cachorro do mato me pegou, e ali eu trago essas narrativas, e eles ficam encantados. Mas como que é um cachorro do mato? Será que ele tem a orelha grande? Será que, sabe?
e eles vão falando, e eles vão te ajudando a narrar, e eles ficam encantados, eles querem saber. E teve uma mãe, uma vez, que eu estava entrando, assim, ela estava... Professora, é verdade que uma vez tu fosse atacada por um cachorro do mato? E a mãe... Porque meu filho falou, meu filho contou, enfim. Eles gostam muito, tá? Na fase escolar ainda, com 10 anos, continua os mitos nórdicos, as narrativas de viagens, né? A viagem de Gulliver. Então, assim, ó, tu vai fazendo o apanhado, né? Enxugando essas histórias e trazendo para a narrativa. Na fase de 11 anos, os mitos árabes, egípcios, persas, as histórias verídicas também, histórias de heróis, mas histórias bem boladas, né? E na fase de 12 anos, histórias verídicas, biografias, romances, enfim. Eu toda a vida pensei assim, ó, com esse negócio, essa história não dá para essa idade, não dá. Claro, a gente tem que respeitar a fase de desenvolvimento da criança, né? Isso é com certeza. Mas uma boa história, um bom conto de fadas, emociona bebê, emociona criança, principalmente o bebê, tu traz um conto de fadas com recurso, com cantigas, né? Para as crianças do ensino médio, tu traz um conto de fadas com a tua arte, com a tua voz, com os teus gestos, sabe? Com a tua força, com a tua potência. E o adulto, quem é que não gosta de uma história bem contada? Então, eu penso assim, que uma boa história, ela serve para qualquer idade, sabe? Uma boa história, ela serve para qualquer idade. Quem é que não gosta de ouvir uma fábula engraçada, né? Quem é que não gosta? Qual é o adulto que não gosta? Tem tanto ensinamento dentro dos contos de fadas, dentro das fábulas. Então, vai muito do narrador, né? Daquela pessoa contar, narrar e te encantar e fazer tu querer conhecer aquele livro, fazer tu querer conhecer aquela história. Pessoal, eu acredito que é isso que a gente tinha para hoje. O que vocês precisarem em relação a recurso, eu vou mandar material para a Ângela, ela vai enviar por e-mail de vocês. Eu gostaria de ouvir, né, vocês duas, acho que o Lenilson entrou agora, eu gostaria de ouvir de vocês como é que foi essa experiência, se valeu a pena, se ficou... Eu vou terminar depois com uma brincadeira cantada, uma música. Vocês conhecem a história do Pique e do Puck? Não? Então, eu fecho com essa narrativa, que é uma brincadeira, né? Como é que a gente faz, como é que a gente trabalha. Eu gosto muito de trabalhar com essas brincadeiras, até primeiro ano, né? Primeira série, eles gostam muito, que eles tentam fazer, né? Então, assim, conforme as crianças são maiores, tu vai aumentando o grau de dificuldade nessas brincadeiras de mão, e acaba se tornando um desafio para eles. Então, isso é muito, muito legal. Mas agora eu gostaria de ouvir vocês, como é que foi essa experiência, se foi bom, se não foi bom, o que faltou, o que eu ajudei, o que vocês não sabiam. Eu gostaria de ouvir vocês falar um pouquinho, pode ser? Pode ser? Quem gostaria de começar? Rosimeire ou Catiane? Posso começar? Pode, então vamos lá. André, assim, para mim foram 2 finais de semana maravilhosos, sabe? Assim, muita dica bacana, muito livro que eu acho que assim, me deu um monte de ideia. Coisas que você falou que eu tinha em mente, mas que eu ficava assim, porque eu conto história, sou professora, então fazia contação na sala de aula. Uhum. Eu comecei essa questão de contar foi com a pandemia, que aí eu criei o canal, né? E passei a fazer essa contação mais sistemática, vamos dizer assim. Mas até então era na sala de aula, era um momento assim de descontração, né? Então muita coisa que você falou é um pouco do que eu penso, mas assim muita coisa nova que enriqueceu demais e que eu queria continuar. Eu quero que todo curso que você tiver, que puder estar passando para a gente, eu quero fazer, tá? Você tem um jeito assim de passar a sua experiência com muita propriedade, com muita sabedoria e com prática, que é o que a gente precisa, né? Então, você fala o teórico, mas demonstra o que a gente tem que fazer. Então, para mim, foi assim, 10. Amei, viu? Parabéns. Obrigada, Rosi. Pode falar aí, Catiane. Vamos lá. Então, eu sou tua fã, já não é de agora. Eu já tinha visto Leonora, quando estava dando aula ali, apresentando Fica na Conte em 2019.
Então, para mim foi bem legal mesmo, eu como leitora, agora como berçarista, achei as dicas muito legais. Eu já percebi, assim, em sala mesmo, estava lá com uma aluninha de 2 anos e pouquinho, e aí ela estava brincando, distraída, peguei um livro, que eu ia ver o livro, e ela saiu correndo catar o brinquedo, porque ela ia sentar para ouvir a história. Depois eu pensei, poxa, como é que eu vou perder isso, né? De aproveitar agora, para trazer uma história boa, ou, como você falou ali, não apenas ler para eles, porque eles não têm paciência, né, para um livro longo, mas o mostrar a figura e o contar a história. Então, isso é uma dica preciosa que eu não tinha. Eu ficava, mas o livro, eles não têm 3 anos, eles não vão ouvir a história toda. Então, essa prática, para mim, é muito legal, é muito útil, e eu não estou nessa área há muito tempo, então, né, tudo que é carga agora é valioso. E assim, ó, foi muito bom, foi bem legal. A Alice, minha filha, está adorando poder ouvir as historinhas aqui em volta do telefone. Então, tá ela dizendo assim, é mais uma história, eu vou ouvir. Então, é bem legal. Assim, para mim foi só mesmo para acrescentar, para engrandecer, sabe? Muito, muito obrigada. Assim, antes de o Lenilson falar, do que trabalha com berçário, é lenço. Joga para cima, faz a nuvem, cai a chuva, com lenço, um simples lenço. Você pode se tornar um momento de contação de histórias, esconde a criança e aparece a criança. Começa com uma brincadeira. Antes de contar a história da nuvem, a nuvem, você pega um lenço, você transforma o lenço no que você quiser. O lenço se transforma num sol, ele se transforma numa velha. Com um lenço, um único lenço, porque essa oficina, ela foi enxugada, né? Então eu fui dando uma pincelada. E por que a minha ideia, a gente encerrou as inscrições porque tinham 100 pessoas inscritas. Eu não sei o que aconteceu, se não receberam um link, e tinha gente na fila, sabe? Só que eu não achei correto depois ficar mandando o link, porque assim, eram só 4 dias e era muita informação. Eu quis dar o máximo de informação para vocês nesse pouco espaço de tempo, porque essas dicas que eu dei para vocês teriam que fazer diversas oficinas, oficina 1, oficina 2, oficina 3, oficina 4, oficina 5, né? E lá na 6, vocês iam aprender por que os contos de fadas, ou na 11ª, né? Porque em muitos contos de fadas não existe fadas. E eu trouxe para vocês na primeira oficina. Então, e quando eu lancei esse desafio contando para contadores, o contador é qualquer um, mas ele era direcionado para professores, porque justamente por causa disso que a Rosemary me falou. Eu faço, mas eu não sei se é correto da forma que eu faço. Então, a gente fica, puxa, será que está certo? Será que eu posso melhorar um pouquinho? Né? E é dúvida que muita gente tem, que muita gente faz errado, e depois não sabe por que não funciona, por que as crianças não se concentram. Eu ainda não filmei, porque é muito complicado esse negócio de filmar. Vocês deviam me ver dentro de sala de aula. Entra pessoas, para os pequenos, para o maternal, sai as pessoas e as crianças ficam assim. Entendeu? Então, é esse encantamento que vocês podem desenvolver ao longo, né? Não é de agora, não é amanhã, é aos pouquinhos, como diz a Catiane. Primeiro, criando aquele ambiente, naquele horário, passando para a escola, para as salas, que aquele horário é sagrado. Colocar no meu plano de aula, falar com a diretora, nesse horário, coloca na placa, momento da contação de histórias, pega um tapete, alguma coisa naquele canto daquela sala, e ali vai ser o local sagrado, aonde a oração acontece, aonde eu trago a ancestralidade, aonde eu trago, sabe, a minha essência, a essência da minha avó, que contava histórias, da minha mãe, do meu avô, aquele momento, seja com criança pequena, seja com adulto, enfim, aquele é o meu momento, e esse momento é sagrado, e vocês têm que passar isso para a escola, para as outras amigas. Ela está ali, está contando uma historinha. Não, não, não. Não, eu estou fazendo uma oração. Eu estou fazendo uma prece. Porque senão a coisa não vai funcionar. E depois, vocês não vão precisar mais mandar, as crianças vão sentar tudo naquele horário.
e vai ser lindo. Então, deixa que a criança se expresse durante. Não fica, não, agora não. Ouve, para, traz a fala dela, né? É importante. Ela quer se sentir importante, ela quer se sentir parte da história. Faz combinado. Eu faço combinado. Eu tenho a chave da imaginação e os meus do 3º ano falam assim para mim, poxa, prof, hoje nem precisa mais da chave da imaginação, né? Eu começo a minha aula com a chave da imaginação, que cada um cria a sua, eles olham. Prof, a minha é vermelha com glitter cor-de-rosa. Então, a gente coloca na ponta, a gente imagina que a boca é um grande baú, cheio de serpente, de bichos, e eles precisam se conter, porque agora não é o momento de fala deles. Então, colocam aquela chave na ponta do baú, eu falo cric, vocês falam crack. Eu falo cric, vocês falam crack. E vai fazer o seguinte, cada um guarda a sua chave, eles colocam dentro da bolsa, e eles colocam em cima, embaixo da mesa, da carteira. É muito engraçado, eles colocam dentro do bolso e nem tem bolso. Olha a imaginação, para onde ela foi. Então, o baú está fechado. Depois de baú fechado, não, aí eles pensam, eles falam, fala, e falam, é isso aí, baú fechado não fala. O baú só vai abrir quando a prof levantar a mão. Combinado? Combinado. E se alguém fala, aí eles olham assim, como, sabe? Está fechado, não é para falar. Isso é mágico. Eu levei a minha criança ao grau máximo de imaginação. E depois eu vou trazendo, depois que termina para a minha realidade. Já está na hora de acabar. Nossa aula já chegou, ou nossa história já chegou ao fim. A nossa aula, porque eu dou aula, né? Já chegou ao fim, mas na aula que vem eu vou voltar para cantar, brincar e ser feliz. Bye, bye. Eles correm, bye, 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 bye. Os meus do maternal, uma dica boa, Catiane. Um sino. Eu, quando estou chegando próximo da porta de entrada, eu toco o sino. Aí a professora de sala, quem vem lá? Eles já ficam tudo louco. Eles correm para o tapete, já sentam para as cadeirinhas, eles já sentam. Só, eu não preciso falar nada, é só o sino. O sino é a minha referência, eu estou chegando. E agora a magia vai acontecer. É mágico, gente. Então, é essas dicas, sabe? É isso que a gente vai prendendo a atenção da criança, é isso que vai fazendo toda a diferença. Não se encham de recurso, usem o básico, criem, inventem. Como eu falei para vocês, hoje eu não crio mais nada porque eu não tenho tempo. Se eu for enfiar para fazer todos os aventais que eu tenho vários, mais de 10. Foi eu que costurei, eu que fiz, né? Minha mãe só colocou o eviés e pregou, mas eu que bordei, eu que cortei, eu que comprei fitinha, eu que... Então, assim, tem uma vasta variedade. Eu não gosto muito de EVA, mas já me serve para alguns recursos de sala de aula, algo que, né, durável e tal. Mantém guardado, terminou, fecha, acabou, entendeu? Porque se os pequenos forem manusear, eles vão rasgar, vão estragar. Então, livro para pequenos é bom, livro de pano, né? Livro de material que não corte, não machuque, que possa ser lavado, limpo, entendeu? Porque passa de mão em mão, se você vai mostrar, se você, né? E cria o hábito, né, de mostrar, de sentar, vamos lá, aqui com a prof, né? Aqui com a professora, deixa eles manusear, mas com cuidado, não deixe de qualquer jeito. Não pode, é uma joia, eles têm que entender que aquilo que eles têm na mão é algo muito precioso, entendeu? Para que eles cuidem realmente do livro como algo precioso. Eu já vi crianças assim, os pequenos, eles chegando com um livro, sabe? Fechou o teu microfone. Acho que batesse o dedinho aí e fechasse o teu microfone. Como se fosse aquele livro, eles trazem o livro para me mostrar, como se aquilo fosse uma joia, com o maior cuidado. E se algum traz assim ou assim, até na biblioteca. Eu comecei a ver que quando eles locavam um livro na biblioteca, eles pegavam aquele livro e saíam de qualquer jeito com aquele livro, sabe? Eu disse, arruma esse livro, vocês estão com uma joia na mão. Eles rapidamente, sabe? Eles colocavam assim, seguravam. A Ellen, que é a bibliotecária, ela disse, cara, eu não acredito, sabe? A importância que tu dá. A biblioteca não é tua, os livros não é teu, não saem do teu bolso, mas se eu não vejo isso, se eu não acredito que realmente isso aqui, para mim, é o que abre, né, portas, o que abre o mundo, é complicado.
Então, eu não fico só na falácia, né? Só fico falando, falando. Eu mostro para a criança o quanto o livro é importante e o quanto a gente tem que cuidar deles. É Sabe? ensinado a Então, valor, né? Não é o preço. exatamente. Eu falo muito nos sebos. Pessoal, eu compro muito livro por sebos, né? E eu coloco lá no grupo dos pais, quando eu conto uma história, os pais sempre pedem referência, né? Tem aqueles, qual é a livraria, enfim, né? Tem pai que não quer nem saber de dinheiro, de valor, tu manda, mas eu sempre faço aquela busca da livraria mais barata, sabe? Eu tenho essa consciência, porque tem aquele filho naquela escola, que é uma escola cara, que tem grana para pagar, mas tem aquele bolsista, tem aquele pai que rala para caramba, que abre mão de um monte de coisa para o filho estar ali, e ele também tem que ter esse direito de ter um livro, sabe? Seja ele usado, seja ele novo. A gente compra muita coisa boa na estante virtual, livro, né? Tu olha assim, é um livro usado, mas está novo, enfim, e ele cumpre o papel dele, tá? E, Nilson, contigo, meu querido. Ah, não, tranquilo. Ótimo, me abriu bastante a cabeça, porque, como tu falou, eu faço teatro lambe-lambe, né? E a contação de história, tô engatinhando ainda, né? E como eu falei, o projeto do Kamishibai também, ainda estou estudando, não vou fazer algo do nada. Quer dizer, eu tenho que me preparar, eu estou estudando a história, os livros que você indicou, com certeza vou tentar adquirir alguns, para que eu possa, né, aprender um pouco mais, porque na realidade eu faço isso em sala de aula, mas eu faço bem pouco, né? Eu não faço muita contação. Na realidade, a contação de história eu quero fazer para projetos para uma vida artística, né? Tentar ganhar um dinheiro com a vida artística. Parte de escola eu trabalho mais a parte visual, artes visuais. Mas ótimo, Mas gostei assim, muito da da tua Nilson, atuação e das dicas que você deu também. Eu fiz umas anotações aqui também, bem bacana. Eu só não peguei, foi o que tu falou do Kamishibai, que quando tu estava falando, eu estava tentando entrar e eu não consegui pegar as informações. o Kamishibai que eu expliquei, né? Que veio do Japão, lá, né? Falei um pouco da história e falei assim que você coloca, né? No, no teatro ali de madeira as imagens, você vai tirando, mas você não tira de qualquer jeito as imagens dali. Tem que ser no momento exato, no ápice da história, você com leveza, sabe? E também o cuidado, né? Você tira, leva e de preferência já coloca num local próprio para ele, não é de qualquer jeito, não joga, não deixa a imagem no lado, porque vai chamar a atenção de quem está te ouvindo e te vendo, né? Para onde vai aquela imagem? Então, cuidado de se trabalhar a imagem. Eu coloquei uma portuguesa que trabalha maravilhosamente com Kamishibai para vocês, o link para vocês assistirem. Dá para assistir, ela é uma portuguesa, mas vocês vão conseguir entender perfeito. Ela trabalha, olha, é encantador. Então, assim, por isso que eu digo que aprenda a usar um recurso e que seja ótimo. Em relação a você, Linilson, você falou, eu não trabalho diretamente em sala de aula, mas assim, eu posso trabalhar as histórias, mesmo que não, né, não seja a minha vertente naquele momento, diferente de mim, que dou aula de literatura e narrativas visuais, para uma problemática dentro de sala de aula, sabe? Algo que está acontecendo com algum aluno, eu chamo ele, conto uma história. Gente, eu botei aí, pedi para a Ângela colocar o link para vocês, da Claudine Bernardes, que ela trabalha com conto-terapia, conto-expressão, a terapia através dos contos. E ela deu uma oficina na FenaConte, maravilhosa a oficina dela. Então, a Caixa de Surpresa é o blog dela, né? Entrem lá. Ela é aqui de Navegantes, atualmente ela mora na Espanha, mas tem um trabalho vasto em cima dessa área. Eu tenho vários livros que falam sobre a conto-expressão. Tem histórias para crianças interiores que trabalha pela Roca, esse aqui. Tem o valor terapêutico das histórias, esse aqui, tá? E tem esse aqui, foi em parceria, era para mim estar nesse livro, mas eu não consegui
é porque eu estava fazendo outros trabalhos. Esse livro surgiu a partir de um curso que eu trouxe ela da Espanha, chama-se Contos que Curam. Esse livro é fantástico, porque ele já vem com a oficina para você trabalhar com as crianças, tá? Esse aqui são várias, são 208, praticamente, oficinas, histórias para você trabalhar dentro de sala de aula, contos que curam. Então, eu tenho muita coisa boa, e é um recurso, sabe, Lenilson, que você pode trabalhar no momento certo, no momento preciso, para trabalhar com um aluno ou com uma criança. Pessoal, estamos chegando ao fim. Eu vou manter o grupo ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida, Andréia, me manda aquele material, mas durante uma semana. Mas eu já deixo aqui o meu abraço, o meu beijo no coração de vocês. Muito obrigado a todos. E eu vou fechar com a história. Deixa eu ver se a gente tem um tempo ainda, para não cair novamente, né? Deixa eu perguntar para a Ângela aqui. Ângela, você está por aí? Tô aqui, Andréia. Temos tempo ainda ou Se não? tu for breve, tão breve, tem. Espera aí, deixa eu ligar a luz. Breve, bem breve, bem breve. Vamos lá, então. Para a gente encerrar esse nosso quarto encontro da oficina Contando para Contadores, eu trago uma história com gestos que se chama Pique-Puque e os Dois Anãozinhos. Era uma vez dois anãozinhos. Eles viviam numa enorme rocha. Eles gostavam de sair de trás da rocha e brincar. Um era o Pique e o outro era o Puque. Eles eram grandes amigos. Às vezes, Pique fazia carinho em Puque. E às vezes, Puque fazia carinho em Pique. Mas às vezes eles brigavam. E às vezes eles corriam. Mas o que eles gostavam mesmo era de brincar de martelinho. Sim, eles brincavam de martelinho. Tic-tac, 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 tic-tac. Às vezes era bem devagarzinho. Tic-tac, tic-tac. Mas às vezes era bem rapidinho. Tic-tac, 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 tic-tac. E quando queremos vê-los, zás! Se foram e se esconderam. E essa é a história, né, de brincadeiras com gestos que as crianças adoram, dos dois anãozinhos, chamado Pique. Né? Se eu falo do Pique, eu direciono o meu olhar para o Pique, e se eu falo do Puque, eu direciono o meu olhar para o Puque. Então, eu trabalho sempre assim, né? Não aqui, né? Eu já vi gente fazendo assim, trabalhando assim, não sabe nem o que está trabalhando. Então, se eu estou dando vida aos meus gestos, eu preciso direcionar o meu olhar e a fala e os gestos e o movimento. E eu brinco e eu canto. Então, as crianças pequenas, as crianças do berçário, do maternal, eles adoram. E conforme você vai fazendo com que, tornando essas brincadeiras de mãos, né, com outros desafios, é para as crianças maiores. Pessoal, colorim colorado, e esse conto está acabado. Bendito e louvado, esse curso está acabado. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Muito, muito obrigada mesmo.